Olá pessoal, tudo bem? Esse é o experimento de número 26 da nossa playlist Física Experimental. De alguma forma, ele é uma certa continuação do experimento 25, em que devo colocar aqui o link se você ainda não assistiu, em que a gente apresentou o multímetro, esse dispositivo aqui, que faz diversas medidas. No primeiro vídeo, no 25 na verdade, no último, a gente se concentrou em medidas de tensão elétrica, tanto de corrente contínua quanto de corrente alternada, e apresentou ali uma forma de como calcular a incerteza de uma determinada medida. A gente vai continuar esse trabalho aqui nesse vídeo 26 com medidas de resistência elétrica. E para a gente medir, eu peguei esses dois resistores, não sei se vocês conseguem ver, mas basicamente aqui tem um de 10 kΩ e o outro de 2,2 kΩ. Certo? São coisas muito baratas de se conseguir. Você consegue comprar isso por centavos em qualquer loja eletrônica no centro da sua cidade. E a gente consegue então brincar com esse tipo de dispositivos. Aqui a gente vai aprender então como setar as medidas de resistência elétrica. Tudo bem? A gente sempre tenta buscar aí o fundo de escala mais próximo dos nossos valores esperados, porque a gente ganha assim a maior precisão possível. A precisão, por sua vez, ela tem que ser fornecida pelo fabricante. A gente consulta o manual, detalhes técnicos, de acordo com o modelo do seu multímetro que você estiver utilizando. E a gente tem então duas medidas para a resistência do primeiro e do segundo resistor. E aí, para complementar um pouco essa brincadeira, vamos associar esses caras em série e em paralelo, que são associações elementares que a gente vê na escola, que a gente sabe, por exemplo, que a resistência em série de dois resistores é a soma. E a resistência em paralelo, você tem que pegar os inversos e somar. Ou no caso de dois resistores, tem a fórmula pronta, que é o produto dividido pela soma. Então vamos aplicar esses resultados teóricos e comparar se de fato eles se verificam quando a gente parte para uma medida direta das associações reais. Tudo bem? Então a gente vai mostrar que de fato essas fórmulas funcionam. E para isso a gente vai precisar até um pouco de propagação de incertezas também. Antes de mais nada, vamos partir então para as medidas. Medir a resistência desses dois resistores e fazer aí a associação em série e em paralelo deles. Me acompanha aí. Eu vou pegar aqui dois resistores. Isso aqui é muito fácil de encontrar numa loja de eletrônica. Custa coisa de centavos. Você pode comprar vários e ir brincando com eles. Em geral, os resistores eles têm um código de cor. Você sempre tem dois significativos. No caso aqui você tem, esse é um marrom e um preto. Isso significa 0, ou seja, 10 vezes uma potência de 10. A potência de 10 está indicada pela terceira cor, que aqui é laranja. Uma coisa bem difícil aí de você ver, mas é o marrom, preto e laranja. O laranja é o 3, então é 10 vezes 10 ao cubo, ou seja, 10.000 ohms. Existe uma quarta raia aqui em dourado, que é a incerteza que o fabricante te dá do resistor que ele fabrica, ou seja, esse aí é 10 kΩ mais ou menos uma certa incerteza. Isso aqui é vermelho, 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 que é 2, ou seja, 22 vezes 10 ao quadrado, ou seja, 2,2 kΩ. Então, 10 kΩ e 2,2 kΩ. Isso aí te dá o valor nominal, ou seja, o valor esperado. Mas o valor mais confiável é aquele que você mede realmente. Então vamos ajustar isso aqui. Vamos olhar o fundo de escala. Então a medida de resistência elétrica está indicada por esse ômega. Então você tem que ajustar aqui, 200 ohms, 2000. Ambas escalas são menores do que os nossos valores esperados. Então eu tenho que ir para a escala de 20 kΩ. O fundo de escala está estourado porque a resistência é infinita, a resistência do ar, pelo menos muito maior do que os valores que a gente está interessado, pela flutuação isolante. E aí vamos fazer as duas medidas das resistências isoladas. Tanto faz o polo que você usar. A primeira resistência elétrica que estou fazendo o contato, olha só, 2,22. Essa aí é medida. A unidade quiloohms, 2,22 kΩ, bem parecida com o valor nominal. E a segunda resistência, olha só, era para ser 10 kΩ, deu 9,7.
9,66, né? Vira aí em 67, 65. 9,66 kΩ. Essa aí é a medida desse resistor. Eu posso brincar, por exemplo, com as associações de resistores também, que é uma coisa que vocês veem na escola. Então, vou pegar esses dois resistores e vou entrelaçar essas perninhas que eles têm. E aí vamos medir qual que é o valor da resistência em paralelo desses caras. Olha só a leitura. Deu 1,80 kΩ. Então essa aqui é a medida dos resistores em paralelo. O outro tipo de associação que a gente pode fazer é a associação em série. Então aqui eu enrolei as pernas de um com o do outro, ou seja, uma corrente elétrica eventualmente tem que passar por aqui, atravessar os dois resistores em série e sair pelo outro lado. Então a gente mede dessa maneira a resistência em série dos resistores. Fazendo essa medida, olha só a nossa leitura, nós temos 11,9293, né? 93, está oscilando entre 2 e 4 o último dígito. Então a gente tem aí nossa medida da resistência em série desses dois resistores. Ok, pessoal, então como normalmente nós fazemos, vamos partir então para a análise dos resultados que nós coletamos. Em particular as medidas de resistência isoladas, associação em série e em paralelo. Então vamos nos aprofundar um pouquinho mais, olhar as incertezas e verificar se na prática há uma concordância ou não entre as previsões teóricas, né, das fórmulas que a gente vê na escola de associação em série de resistores em paralelo, um pouco dos resultados de como a gente estima a propagação de incerteza desses resultados aí. E vamos dar uma visão geral, né, de como a gente interpreta essa incerteza de modo mais abrangente possível e mostrando uns gráficos legais que eu preparei para vocês. Então, o experimento 26, né, a medida de resistência elétrica. Aqui basicamente algumas bibliotecas que eu vou usar adiante. O nosso modelo do multímetro, esse DT830B. Eu vou trazer algumas informações do fabricante a respeito de como estimar as medidas de incerteza nas nossas resistências elétricas. Então, a primeira coisa foi a medida das resistências isoladas. A gente tem diferentes faixas de medidas, fundos de escala, que eles estão nessa parte aqui do multímetro, que vão, né, da leitura máxima de 200, 2000, 20.000, 200.000 e 2 mega-ohms, né? Sempre a gente vai ajustar o fundo de escala para um fundo maior do que a medida que você vai realizar e o mais próximo possível, porque assim você maximiza a sua precisão da medida, né? Ou, em contrapartida, você reduz ao mínimo a incerteza associada. E aí como a gente é 2,2 kΩ e 10 kΩ, a gente vai acabar usando esse aí de 20.000 e que cai nessa primeira faixa aqui de valores, né, dos fundos, que é 0,8% mais 2 dígitos que apareçam aqui na sua tela, né, do multímetro. Um pouco dos fundamentos teóricos, certo? Em particular da associação de resistores, a gente tem duas possíveis associações em série e em paralela, e as outras a gente vai tentar sempre, ao máximo que a gente puder, definir como associações mistas, ora em série e ora em paralelo, sempre que possível. Na associação em série, a resistência equivalente, né, ou seja, eu posso trocar essas duas resistências por uma única, cujo valor vale a soma das resistências R1 e R2. Então, esse aqui é o R equivalente em série. E se você aplicar propagação de incertezas nessa expressão aqui, usando a hipótese que você tem erros, né, delta R1, a incerteza de R1 e a incerteza de R2, delta R2 descorrelacionados, você pode estimar a incerteza dessa soma aqui, como essa expressão. Tem um vídeo que eu fiz só para esse tipo de coisa. Tudo bem? Associação em paralelo, né? E sempre é importante ver que nessa resistência em série, o RS sempre é maior que o máximo dos dois. Na associação em paralelo, você tem aqui uma nova expressão, R1 vezes R2 sobre a soma, né? O produto sobre a soma, ou
aquela mais geral, né, que é 1 sobre R equivalente igual a soma dos inversos dos R's. Essa expressão aqui é um pouco mais complicada, então você precisa partir, né, para derivadas parciais aqui, elevadas ao quadrado nessa expressão aqui. Essas derivadas parciais, no nosso caso aqui, primeiro, eram iguais a 1, então fica bem simples. Aqui não é tão imediato e fica uma expressão um pouco mais complicada. Tudo bem? Então esse aqui é o valor da resistência e esse aqui é o valor da incerteza associada a partir das incertezas de R1 e R2, né, individuais. Bem? E aqui no caso da associação em paralelo, a resistência equivalente, que eu posso trocar esse par de resistores por um único, é sempre menor do que o mínimo das resistências individuais. Aqui a corrente pode andar por um ou por outro. Então, por ter diferentes, né, caminhos para a corrente, sempre a resistência equivalente é menor do que o mínimo de cada resistência individual. Tudo bem? Então, isso aqui são uma breve revisão de associação de resistores e vamos partir para os resultados. Então, as resistências em separado, basicamente a gente fez uma medida de uma resistência aqui que o valor nominal era 10K e deu 9,66, tudo bem? E aí a gente pode estimar a incerteza, 0,02, ou seja, que é o último dígito, está nos centésimos de quilômetros, mais 0,8%, ou seja, esse número aqui vezes o R1 que eu medi, certo? E aqui vai dar 0,097. E aí a gente pode arredondar aqui para o 1 aqui em cima e o 1 na incerteza padrão, né, na referência que eu usei, que foi do Fundamentos de Teoria de Erros, certo? Do professor Vuolo. Quando o primeiro dígito é 1 ou 2, eu vou colocar 2 significativos, certo? Mas, como ele mesmo diz, isso é uma coisa que não é bem consenso geral, mas no nosso caso aqui eu acho que isso vai ser bem razoável, né? Então, nossa medida seria 9,66 mais ou menos 0,10. Então, a gente mantém números significativos que nós temos aí no visor do aparelho. Tudo bem? Então, essa aqui é a nossa medida, mas, né, o próprio fabricante não garante que seja esse valor exato. Ele tem uma certa margem de incerteza, que seria aqui de 0,1 kΩ. Tudo bem? Então, aqui tem o valor da medida e a respectiva incerteza. Analogamente, para o valor R2, né, o valor nominal era 2,2 e o que nós medimos foi 2,22. E a gente pode, analogamente, estimar essa incerteza como 2 dígitos mais 0,8% do valor. E a gente mede aqui uma incerteza de 0,037. E arredondando, a gente passa para 0,04. Então, tecnicamente, o valor nominal ainda está dentro da nossa margem de incerteza. Tudo bem? Então, a gente não pode afirmar com certeza que o valor 2,2 é absolutamente incorreto, né? Mas, de fato, é mais provável que seja um valor um pouco acima desse 2,2, valor nominal, né? E aqui tem a nossa medida experimental. 2,22 mais ou menos 0,04 kΩ. Então, esses aqui são os dois valores das medidos, né? Então são valores experimentais e, portanto, mais confiáveis do que os nominais, certo? Dos nossos resistores. E agora a gente pode brincar um pouco associando-os, certo? Aqui tem a nossa medida de resistência em série, que agora eu comecei por ela porque ela é mais fácil de fazer as contas, e eu fiz esse ajuste e medi a resistência entre esse ponto e esse ponto. Então, qualquer corrente que venha daqui e vá até o final tem que atravessar necessariamente os dois resistores. Isso que caracteriza a associação em série, porque a corrente tem que passar um, depois o outro, depois o outro, depois o outro, ou seja, atravessa os resistores em série. Certo? Então, voltamos com essas expressões. Basicamente, o que eu vou fazer aqui vai ser implementar essas relações. Então, o R em série previsto, que a gente teria da teoria, né, seria a soma dos dois valores individuais. E a incerteza prevista, né, com essa propagação, eu tenho aqui 0,104. Está um pouquinho maior do que o que a gente tinha antes, porque a gente tem a incerteza de cada um, né, a individual, e a gente vai ter que somar de alguma maneira, né? Na verdade, a gente vai fazer essa expressão aqui. Mas na hora que eu arredondo, vai dar o 0,10 de novo. Então, dado os valores individuais, né, a previsão teórica seria de 11,88
mais ou menos 0,10 kΩ. Tudo bem? Então, segundo a teoria que a gente vê em sala. E aí, mas a gente pode fazer, investigar a teoria a partir dos valores individuais, ou a gente pode medir direto o valor da resistência em série experimental. Isso é o que a gente fez também. Então, a gente mediu 11,93 e aplicamos de novo a fórmula que o nosso fabricante nos fornece. 2 dígitos mais 0,8%. Isso aí não é geral, isso aí é dado do manual do multímetro. E a gente mede aqui, certo? Nossa incerteza, e dá uma certeza um pouco maior quando a gente aplica essa fórmula. A gente encontra 11,93 mais ou menos 0,12 kΩ. E a pergunta que você pode fazer é o seguinte: professor, da teoria eu tenho 11,88 e do experimento eu tenho 11,93. Quando é que eu posso dizer que esses valores concordam? Ou será que essa diferença aí ela é suficiente para eu dizer que a teoria está errada, que tem algo que não está sendo incluído no meu modelo? Na verdade, esse par de resultados aí, eles estão em acordo, eles são muito bons. Por quê? Porque a discrepância, ou seja, a diferença absoluta entre esse valor e esse valor, está na ordem dos 5 centésimos de quiloohm. Ou seja, é uma discrepância que é menor do que as nossas incertezas. E, portanto, a gente pode dizer que há um acordo entre as medidas. Tudo bem? Então, isso é uma regra de bolso que você pode olhar. Se a discrepância é menor do que a incerteza, você não tem no seu aparato experimental condições de julgar que esses valores são de fato diferentes. Tudo bem? Então, isso é a regra de bolso. E a gente pode visualizar isso de alguma maneira? Sim. Aqui eu vou definir para vocês uma gaussiana, né? Então isso aqui é uma função gaussiana, com uma média μ e um desvio padrão de sigma, ou seja, que seria a incerteza. Então é um número cujo valor médio é μ e uma incerteza de sigma, ou seja, essa curva gaussiana ela é uma ótima função para a gente representar a probabilidade do valor real de cada resistência ser um determinado número. Tudo bem? Então aqui eu vou basicamente definir aqui uma série de valores da resistência e eu vou plotar as probabilidades, né, segundo essa distribuição gaussiana, do valor correto estar naquele valor que não é necessariamente o valor medido, que pode ser ele mais alguma incerteza. E vamos dar uma olhadinha aqui nos valores, né, em série. Olha só, a nossa resistência em série experimental, ou seja, medindo a resistência em série já associada, é um pouquinho maior, né? Esse é aquele 11,93, que é um pouco maior que 11,88. E essas incertezas, elas vão estar associadas aí a essa largura da curva gaussiana. Então, observa que aqui eu tenho um resultado da previsão teórica, minha curva em azul, e da minha medida experimental, minha curva em laranja aqui. E observa aqui que uma e outra, essa discrepânciazinha dessas duas retas verticais, né, pontilhadas, certo? Isso aqui é muito menor do que as incertezas, ou seja, uma distribuição de probabilidade e a outra estão caindo uma em cima da outra, ou seja, há uma concordância muito boa entre esses dois resultados. A gente não tem condições de dizer que esse valor em laranja ou esse em azul, eles são de fases diferentes, né? Quando eu olho um número medido com a sua respectiva incerteza. Tudo bem? Então, isso é uma forma mais visual de ver com as gaussianas na sua frente. Uma regra de bolso é comparar a discrepância com a incerteza. E aí, analogamente, na associação em paralelo, a gente já fez aqui, enrolou os fios aqui e aqui. E quando eu medir uma resistência entre esse ponto e esse ponto, a corrente pode agora atravessar, né, se dividir e atravessar um resistor e o outro ao mesmo tempo. Ou seja, vai atravessar em todos os resistores em paralelo, o que dá nome à associação de resistores. Aqui eu tenho o nosso valor da associação, a sua respectiva incerteza. E agora o que eu vou fazer vai ser aplicar cada uma dessas expressões. Um R previsto vai ser o produto dividido pela soma. Eu tinha 10 kΩ e 2,2 kΩ. A associação em paralelo dá um pouco menor. 1,8, né? 805 kΩ, ou seja, dá menor do que o mínimo. Aqui eu calculo as derivadas parciais e aplico todas elas aí na expressão.
e estima aqui esse 2,5, né? Então começa com 2, então vou colocar 2 significativos. Então aqui a incerteza fica sendo 0,025 e, portanto, aqui eu vou até o 1,805. Essa aqui é a nossa previsão de incerteza, né, a nossa previsão da associação em paralelo, tá, com o valor e sua respectiva incerteza. Então a gente espera aqui uma coisa de 1,805, mais ou menos 0,025, né, ou seja, aqui seria 25 ohms para mais ou para menos de incerteza desse valor aqui. Tudo bem? E a gente pode comparar isso com o resultado experimental, medindo com multímetro direto ali na associação. A gente mediu 1,80 e aplicando a fórmula de 2 dígitos mais 0,8%, mais uma vez, porque a gente sempre está usando o mesmo fundo de escala. A gente não teve nenhuma necessidade de diminuir. Certo? Aqui, na verdade, eu acho que está até com 2, está abaixo de 2 km, a gente podia até diminuir um pouquinho, né, para ser bem minucioso. Né? Como eu não fiz isso antes, eu vou manter e seguir em frente. Certo? Então, aqui deu 0,03. Tudo bem? Uma coisa bem parecida. E, de novo, né, não deu exatamente o mesmo número. Tudo bem? Porém, perceba que a diferença agora está nos milésimos aqui, né, de quilômetros. Ou seja, a discrepância está nos 5 ohms, que é bem menor do que as respectivas incertezas aqui. Tá? E aí a gente pode visualizar isso, né? Olhando pelos números, já dá para sacar que há um ótimo acordo, mas plotando aí as gaussianas de novo, a gente percebe que uma curva aqui de distribuição de probabilidade e a outra curva estão totalmente casadas, né? Aqui estão os valores medidos, né? 1,80 e 1,805, né? São extremamente próximos e estão ali uma curva superposta com a outra, ou seja, há de fato um acordo ótimo ali entre teoria e experimento. Tudo bem? Então isso aí é uma visão geral de como você pode medir resistências ali associadas ou não, tá? E como a gente pode verificar experimentalmente essas relações de associação de resistores em série ou em paralelo que a gente vê no colégio. A gente pode verificar aí experimentalmente e usar esse experimento para abordar ali esse assunto aí de propagação de incertezas, de avaliar se um resultado está ou não discrepante com relação a outro, certo? E eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, comenta aqui embaixo, curte o vídeo, se inscreve no canal e compartilha com os amigos, tá bom? Um grande abraço, gente, e até mais, bons estudos!